celular aí, eu estou dizendo que a criançada está conectada ou não? Muito conectada. Eu sempre brinco que tem um problema entre nós, né, e as crianças. Por quê? Nós somos, quem está com mais de 35 vai entender o que eu estou falando. Nós somos o mundo da traça, que a gente gosta de papel, né? Às vezes você recebe um texto online que você pode ler lá no computador, você faz o quê? Vai lá na impressora e imprime. Ai, porque eu preciso grifar, eu preciso fazer as minhas anotações, mas tem tudo isso lá no Word, né? Tem lá inserir comentários, não, tem que riscar. É uma relação afetiva que eu tenho com aquilo lá. A gente faz isso, porque a criança hoje, ela está muito mais no mundo touch, né? O mundo na ponta do dedo. Então eu tenho nós, professores, traças, que a gente gosta de papel, e o aluno que é touch, que gosta da tecnologia. E quando a gente lê a BNCC lá nas 10 competências, ela vem falando do uso da tecnologia. Dá para fugir disso hoje? Não dá, está posto, é fato. E aí, eu trago alguns dados da nossa educação brasileira. Então, aqui, 73% dos alunos ainda escolar de educação básica, 73,5% estão na escola pública. Quantos estão na escola privada? 26,5%. O que esse dado tem que acender um holofote aqui do meu lado? O que vocês acham que esse dado diz para mim? Podem falar, gente. O que vem à cabeça, é bom a gente poder falar. O que esse dado diz para mim? Se eu estou olhando para cá, vendo que tem mais alunos na escola pública do que na escola privada, isso está me anunciando coisas, não está? A maioria dos estudantes na escola pública fazem uso de tecnologia e aí vem investimento para ser desenvolvido nessa área. Sim, isso. Mas aqui está dizendo também que nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a maioria desses alunos estão na nossa mão, na mão da escola pública. E se a escola pública não fizer aquilo que precisa ser feito hoje, nós não mudaremos o status quo. Isso está dizendo para nós, traduzindo em miúdo, está dizendo assim, quem cuidará de nós quando eu estiver precisando daquele andadorzinho? Bem velhinha, quem vai cuidar de nós? Como será esse cuidador, esse enfermeiro, o caixa do supermercado, a pessoa que vai fazer a reforma na minha casa? Eu não estou nem pegando as altas profissões, eu estou falando de coisas que são muito comuns. Como serão essas pessoas? A gente já não percebe hoje como estão essas pessoas? Lá, ó, pega um caixa de supermercado, a conta deu R$23,50, você dá R$50 mais R$3,50, R$53,50. Por quê? Você quer receber R$30 de volta, não quer? Ela fala assim, não precisa não. Eu já fiz a conta. E a máquina faz a conta. Ela não consegue entender. Às vezes, você só está facilitando. Algumas falam, pode facilitar, outros não. Porque não estão nesse entendimento. Né? Ou senão a gente vai lá no UPA, no final de semana, porque às vezes tem lugar que não tem clínica particular aberta no final de semana, eu tenho que cair no UPA. Não sei se tem UPA aqui, né? O centro de saúde, né? Na minha cidade tem um UPA, né? Que é uma unidade que atende todo mundo. E aí, quando eu chego lá e a pessoa que vai me aplicar a injeção, eu já olho para a carinha dela e falo, eu lembro de você. Aí eu não lembro com coisa boa, porque ela era ruimzinha, né? Tinha uma dificuldade na leitura. E aí falei, será que ela vai entender a diferença de 10,0 para 1,0? Ai, Jesus. Isso é a diferença de me manter em terra ou debaixo da terra. Não é verdade? Esses cuidados, a gente brinca, mas esses cuidados precisam estar em nós. Nós estamos vivendo um caos, não é? Porque as pessoas conseguem ler. Conseguem, elas entendem o que leem? Quando estão alfabetizadas? Entendem, porque leem em português. Mas não compreendem. Porque entender eu estou lendo. Porque assim, me manda ler em francês, eu leio. Mas não fala se eu estou entendendo em francês. Porque compreender está num outro plano. Então nós temos uma responsabilidade com essa criançada que está aqui, ó. Porque se nós não tratarmos deles aqui, essa minoria que está aqui continua mandando em tudo. E a gente precisa virar esse jogo. E a gente só vai conseguir virar o jogo nesse país com educação. Como está difícil conversar hoje, porque nós temos conhecimento muito pires. Sabe o que é conhecimento pires, né?
rasinho, rasinho. Aí você vai conversar com a pessoa, você tenta ir, você vai, mas o negócio não flui. Né? Porque você está falando uma coisa, a pessoa está entendendo outra, não dá, e você fica assim meio que, vai se afastando da situação. Porque a ignorância, e no nosso país ainda tem um agravante, que a gente tem às vezes a ignorância junto com o dinheiro. Vocês já viram quem tem dinheiro e tem falta de conhecimento, como é que eles agem? Como é difícil lidar com isso. A gente precisa mudar isso daqui. Né? Nós precisamos garantir que o nosso país terá uma juventude com mais probabilidade de sucesso do que essa que está aqui hoje. E aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, então, alunos do ensino superior, desses alunos que estão lá na escola particular, tá? 72% vão ocupar as vagas nas universidades públicas. Então, eu tenho 26% dos alunos que estão fazendo parte da escola particular que vão tomar conta da maioria das vagas. E quem teria que usar seriam os nossos alunos da educação pública, mas que por N motivos não conseguem se manter lá. Às vezes até conseguem entrar, mas não conseguem ficar nem terminar o curso. Isso vai dizendo para nós que precisa ter uma mudança urgente no currículo vigente. E esse currículo já está atualizado para nós? Alguns municípios já, outros nem tanto, mas a gente não tem como fugir disso. Ou a gente muda o currículo e com o currículo mudamos a nossa prática, ou não sei qual será o futuro que nos espera. Esse material depois pode ficar com vocês, se vocês tiverem interesse, e tem os dados aqui de onde, de onde eu retirei. Esse aqui é um outro dado do Todos pela Educação que deixa a gente bastante assustado, né? Que vai dizer que de cada 100 alunos que entram na educação básica, 76 terminam o ensino fundamental, 59 terminam o ensino médio. Mas o que é mais triste para nós é o seguinte: de cada desses alunos que ficaram aqui, que conseguiram concluir o ensino médio, entre 4 e 8 conseguiram aprender matemática dentro daquilo que era previsto. Então nós temos aqui muita gente saindo sem a leitura e sem a matemática. Eu não estou nem falando das outras disciplinas. Eu estou falando de matemática e língua portuguesa, que é hoje aquilo que é avaliado nas avaliações externas. Isso diz alguma coisa para nós, esse dado? Ele mexe com a gente de alguma forma? O que vocês acham? Preocupa, né? Preocupa. Acho que muito. Preocupa? Tempo estudando-se matemática, por que não foram capazes de aprender pelo menos o básico? Porque o que se esperava era o básico, né? Pelo menos as 4 operações, né? Saiba. E 4 muito pouco, né? E aí, quantos anos esse menino ficou na escola, né? Aqui eu estou pressupondo que ele ficou na educação infantil, né? Pelo menos aí 2 anos, vamos pôr 2 anos na educação infantil. Ficou aí mais 8 anos no fundamental e mais 3 no ensino médio. O que aconteceu ao longo desse tempo? E a maioria das aulas só eram de matemática, porque tem muito mais aula de matemática. Sim, sim. Isso tudo é para a gente ficar bastante assim preocupado. Por quê? Porque quando eu não consigo olhar para aquilo que é coletivo, porque às vezes eu falo assim, graças a Deus que eu estou bem, sabe, já estudei, né, meus filhos estão bem também, eu não preciso me preocupar com isso. Graças a Deus que eu já estou com 50, não vou viver muito para ver tudo isso. Enfim, quando a gente tem esse pensamento, a gente tem um pensamento muito individual. Não é? Só que o pensamento individual, para essa geração, para esse mundo que nós temos hoje, já não cabe. Ou a gente pensa de forma coletiva, ou nós não teremos nem planeta para morar. Isso que é o pior. Hoje tem uma coisa que está lá na BNCC também, que vem muito forte agora, que é a Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Não sei se vocês já viram falar, mas vem com muita força e está chegando para as escolas agora. Quer dizer, tem uma questão que nós temos que ter um embate grande, que é trabalhar com esse menino para colocar no nível que ele precisa estar e ainda, além de tudo, numa perspectiva de educação integral, porque eu preciso de uma pessoa que cuide desse planeta também. Quer dizer assim, pode ser que eu nem precise do planeta por muito tempo, vamos supor que daqui 30 anos eu morra. Nossa, olha que perspectiva maravilhosa, hein? Né? Não vou viver muito tempo, mas e as próximas gerações? O que nós teremos? Como é que nós vamos lutar com tudo isso? Né? Com essa geração, que é uma geração
com pouquíssimo conhecimento. E que às vezes tem conhecimento também bastante equivocado, não tem? Como é difícil você trabalhar num trilho que realmente forme sujeitos e sujeitos da ação. Eu vou trazer um outro dado aqui para nós, que assim, como a gente assiste bastante, às vezes aí alguns repórteres, que aquele que, se a gente desligar a televisão, tem que pegar com a pontinha do dedo e está escorrendo sangue ali, né? De tanta notícia ruim que tem. Mas eu vou trabalhar com dados com vocês, que é a população carcerária no Brasil. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para chegar nas nossas necessidades. Vou falar um pouco de resolução, né, da resolução 2 de 2017, que faz a implantação da BNCC, para a gente poder entender que tem um caminho a ser seguido aqui. Então, olhando para o nosso país, nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós perdemos só para a China e para os Estados Unidos. Então, tem muita gente presa nesse país. 726 mil presos, que são ou não sustentados por nós, querendo ou não, não são? Se eles estão encarcerados, né, os nossos impostos também chegam até eles. Tem a terceira maior população carcerária do mundo, e aí a gente vai olhando para cá com alguns dados. Ó. 55% desses presos tem entre 18 e 29 anos. Está dizendo para nós que é uma população carcerária jovem. Então, muitos jovens encarcerados. Vocês acham que esses jovens que estão encarcerados vão para lá e aquilo lá eles vão sair maravilhosos, né, reabilitados, adaptados para a vida em sociedade? Eles saem de lá assim, olha, eu empregaria, eu colocaria dentro da minha casa. A gente faria isso? Não, porque nós sabemos que esses meninos que estão lá, na verdade, eles vão participar de uma escola onde eles saem mais aptos ao crime do que a vida, né, como se quer, cidadão de bem. Quanto à escolaridade, aí a gente vai pegando quanto a falta de educação, no sentido de escola, tem impacto aqui também. Então, 75% da população prisional brasileira não chegaram ao ensino médio. Então, sabe aquele pessoal que foi sendo excluído? Nós estamos aqui, se a gente perguntar para os nossos pais, para quem tem pai e mãe ainda, ou para os mais antigos, fala assim, como é que a escola de vocês era? Ele fala, a escola era boa. Não é? Ou escola boa é a escola que eu estudei. É a escola que eu estudei. Meu pai tinha só o segundo ano do Fundamental 1. E ele falava que a escola boa é a escola que ela estudou. Aquilo era escola, minha filha. Eu falei, meu pai, como é que aquilo poderia ser escola se você foi expulso por ser pobre demais? No segundo ano, quando você aprendeu a escrever seu nome, você foi jogado para fora da escola. Você disse que a escola é boa? Dá para a gente acreditar? Então, aquela escola lá de trás, que era extremamente elitista, ela era boa? Era boa porque mantinha dentro dela um povo que teria condição de seguir em frente. Agora, a nossa escola de hoje, dá para a gente escolher isso eu quero, aí isso eu não quero. Aí isso fica bonitinho. Aí você foi na minha classe, né? A gente pode fazer isso? Quem é que entra na escola hoje? Todos. Né? E aí esse todos pesa para nós. Porque todos aí tem o todos da inclusão, tem o todos da pobreza, né? Tem vários todos aí que às vezes a gente não sabe trabalhar. E aí tem uma cobrança sobre nós que assim, precisamos de resultados. Este ano, quem é professor de quinto ano aqui? Brasil. Porque esse ano é o ano que o povo fica doido, não é? Eles acham que pegar uma tesoura e pôr no pescoço da gente e fala assim, tem que dar resultado. E aí entra essa questão da motivação, é uma coisa muito séria. Porque a motivação ela é interna, ela não vem do outro, não é? Hoje eu posso estar motivada de falar com vocês aqui. Isso é o meu motivo hoje. Amanhã eu posso estar motivada a querer ficar deitado o dia inteiro. Né? Porque a motivação ela vem de mim. O que faz a motivação em mim aumentar ou diminuir? As estratégias que estão fora. Né? Então nós temos hoje uma necessidade de nos preparar enquanto profissionais de educação, porque às vezes eu me sinto assim, enquanto profissional de educação. Mandaram quebrar aquela parede ali do fundo e me deram uma matéria de bater bife. Vou quebrar a parede? Não vou, porque me faltam instrumentos e me falta um repertório
para que eu possa quebrar aquilo ali. É muito do que a gente passa hoje. A gente tenta fazer um bom trabalho, não tenta? Mas às vezes nos faltam instrumentos e nos faltam repertórios também para que a gente possa agir. Por isso que o processo formativo do professor hoje, ele é ad eterno, ele é contínuo. Então nós temos aqui, menos de 1% dos presos tem graduação. Então quem está lá mesmo no xilindró é aquilo que a sociedade rejeitou mesmo. Sem educação, vai para lá, vai sair pior, infelizmente. Então a gente tem que lutar para que esse número de encarcerados diminua, quer dizer, menos presos. Né? Quais são as chances que nós temos hoje de fazer da educação uma alavanca para que nós possamos diminuir essa quantidade aqui? Hoje a gente ainda tem uma situação bastante precária. Nós estamos no estado de São Paulo numa situação um pouco mais confortável do que o restante do país. Né? Às vezes a gente olha para o sul do país e acha que o sul do país também é a última bolacha do pacote. E eu estive no sul do país no ano passado, no Rio Grande do Sul, e me assustei nos dois lugares onde eu estive, que tinham bastante necessidades também. Né? Um IDEB baixo, necessidade formativa dos professores. Então, tem necessidade formativa em tudo quanto é canto desse país. A gente precisa saber como atuar nessa parte. População carcerária feminina, como é que está isso aqui? Então, 45, quase 46 mil são mulheres. Então, 5% só são mulheres que são presas. 95% são homens. Agora, o que mais chama a atenção para nós é que a maioria delas é presa por tráfico de droga. E aí tem muitas dessas aqui que estão presas porque os maridos estão encarcerados e usam as próprias mulheres para poder levar a droga para dentro do presídio e acabam ficando presas. Ou aquelas que se veem em situação tão embaraçosa, financeira, com filho para criar, sozinha, que ela aceita ser mula. Né? E são pegas nos aeroportos, nas rodoviárias, enfim. E o que mais também chama a atenção aqui é que pelo menos 74% delas tem um filho. Com quem está essa criança? Né? Que futuro terá essa criança de uma mãe que está encarcerada também, se ela não tiver um apoio familiar? Porque para eu estar encarcerada numa situação dessa, provavelmente a minha situação familiar também não é melhor. Né? A gente tem alguns problemas aí também. E aqui, 95% são homens, dessas prisões, 26% estão relacionados ao tráfico de drogas. Nas mulheres, 62%, nos homens, 26%. E o restante é as traquinagens que eles fazem, né? Assalto, roubo, latrocínio, assassinato, tá tudo aí. Mas a mulherada, a maioria delas é presa por tráfico de drogas. Esses dados, a gente precisa ir pensando nesses dados que eu estou apresentando e linkando com a escola pública que nós temos no Brasil hoje. Eu não estou falando de duas escolas, estou falando de escola no sentido geral nesse país. E aí eu peguei alguns dados que são daqui, de Dois Córregos, para a gente poder faço uma análise do dado geral e agora eu vou falar um pouquinho do que nós temos aqui em Dois Córregos. Então eu peguei o dado do IDEB. Quando eu olho esse dado aqui é para ficar feliz, não é para ficar triste. Porque 6,3 é um dado que a gente queria, né? A meta esperada era 6. O que acontece aqui é que a meta que estava posta aqui é uma meta extremamente alta. E a gente não conseguiu ainda chegar aqui. Nós estamos em 2019, então, para quem está lá, quem está no quinto ano, tem nono ano aqui também, não tem? Uma parte, né? Uma parte no estado e uma parte no município. Quando eu olho para cá, eu fico pensando, às vezes a única maneira, por exemplo, quando eu vou conversar com alguns prefeitos, é assim, a única maneira dele entender, que alguns não entendem de educação, é falar assim, prefeito, olha, essa linha preta aqui tem que estar embaixo e a linha verde tem que estar em cima. Se isso tiver, a gente está um pouco mais tranquilo. Quando essa linha preta está acima, existe uma intranquilidade porque a meta não foi alcançada. Então aqui a gente percebe que mesmo tendo alcançado 6,3, a meta era 7,4, foi colocado lá em cima, é o cálculo dela. Então nós temos aqui uma responsabilidade de querer chegar nessa meta. Agora a responsabilidade para chegar nessa meta 7,4, agora é 7,6, é só do professor que está no quinto ano? Não podemos culpar
né? E nem essa palavra correta, a gente não pode responsabilizar o professor do quinto ano por essa nota. Nós vamos responsabilizar todos, né? Pelos quais essa criança passou ao longo da educação até chegar no quinto ano, até chegar no nono ano. Essa é a responsabilidade. E eu não estou falando só de professor aqui, não. Eu estou falando que por trás de uma criança que chegou com necessidade aqui no quinto ano, tem lá diretor, coordenador, vice-diretor, supervisor, assistente técnico pedagógico, secretário de educação, um monte de gente que precisa olhar e falar assim, por onde devemos caminhar a partir dos resultados que nós temos hoje. Esse é o resultado do quinto ano aqui no município. Agora, quando eu tenho esse resultado aqui, olha o que acontece no nono ano. E aqui eu achei tão interessante, porque vocês têm um resultado bastante alto aqui para o nono ano. 6 é um resultado muito alto. Mas quando eu vou para a escola do estado, olha só o que acontece. Então, o menino que está indo para a escola do estado, ele fica mais prejudicado. Porque o estado hoje ele tem bastante dificuldade em gerir tudo que está aí. A gente sabe disso. Eu saí da escola do estado, fiquei bastante tempo lá, já vinha num processo bastante difícil, mas é o que a gente tem hoje. Então, o menino que sai da escola do município e continua na escola do município, ele continua bem, Porque alcançar 6 no nono ano é para fazer que nem a Valesca Popozuda, beijinho no ombro. Não é? Porque é um mega resultado isso. Mesmo mostrando aqui que tem uma meta de 6,6, é um mega resultado. Os professores aqui estão fazendo um belíssimo trabalho. Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. E quando eu olho para o estado, aí a gente fica um pouquinho mais preocupado. Porque esses meninos que estão aqui no nono ano, querendo ou não, vão ficar alguns anos no ensino médio, quando eles conseguem ficar, porque a maioria se evade, e eles vão para onde? A gente tira de 2 córregos, põe numa van e despeja em algum lugar? Não. Não vai, eles vão ficar por aqui. Alguns vão ficar aqui ao redor, mas eles vão compor essa sociedade aqui na redondeza. E de que maneira? De que maneira eles estarão? Será que eles terão a possibilidade de estar em bons empregos? Vocês viram agora, acho que foi semana passada, estava passando uma reportagem a respeito de vagas de emprego. E tinha uma farmácia, uma rede de farmácia que tinha 180 vagas para serem preenchidas. E eles não conseguiam preencher. Porque as pessoas não conseguiam nem se manifestar na hora da entrevista como é que iam fazer atendimento no balcão, trabalhar no caixa, fazer reposição de material, não tinha. Então, para quem não tem vaga de trabalho hoje? Vocês acham que vocês terão dificuldade de arrumar emprego se saírem de onde estão? Claro que não. Em breve vocês têm recolocação no mercado de trabalho. Agora, quem é que fica sem condição de ir para o mercado de trabalho? Quem tem baixa qualificação. E aí esse cara, quando não consegue emprego, ele vai fazer o quê? Dependendo da estrutura familiar que ele tem ou da própria estrutura, ele não consegue se manter numa vida digna e ele vai desabar para o mundo do crime. Porque, às vezes, aqui talvez não tenha tanto isso. Na minha cidade, a questão da droga está muito pesada. Muito pesada. Mas muito mesmo, porque é praia. Não sei aqui. Aqui tem também. Muito. E aí a gente vê os meninos sendo recrutados. E assim, meninos mesmo. Crianças sendo recrutadas para o mundo do crime para servir de aviãozinho. E quando chega a época de férias, então, é que você vê aquelas crianças na praça, assim, ensandecidas para lá e para cá. Eu falei, por que caminham tanto para lá e para cá? Levando droga e levando dinheiro para o traficante. É assim, traz a droga, leva o dinheiro, traz a droga, leva o dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos trabalhar numa perspectiva de um mundo melhor, de um sujeito que vá atuar na sociedade, se eu não tenho ainda tudo isso garantido para ele? Aqui eu coloquei só um exemplo do que é a desconstrução do IDEB pela proficiência. Isso é daqui, do 5º ano. Então nós temos aqui, eu achei muito bacana esse gráfico aqui de vocês, porque tem muitas crianças aqui no nível avançado, quer dizer, estão muito bem. O avançado é aquele além do esperado. Então tem muitas crianças aqui.
Mas nós temos também, em contrapartida, que no básico, que é pouco aprendizado, e no insuficiente, que é aquele que não aprendeu quase nada, nós temos, somando aqui, 107 alunos que ficaram para trás. Ficaram para trás em 2017, mas se a gente faz esse cômputo aí todos os anos, a cada ano que termina, ficam para trás mais ou menos aí no 5º ano, que vão para o 6º ano, sem o conhecimento adequado na matemática e na língua portuguesa, vão compor o caldo daqueles que vão desistir. Então, quantos e quantos e quantos e quantos têm ficado para trás numa situação bastante difícil e que de vez em quando a gente ouve notícias assim, falando, oh meu Deus do céu, né? Se tivesse estudado, se tivesse bem empregado, teria se encaminhado para tudo isso. Nós temos que olhar para esse número aqui e falar 105 crianças que vão para o 6º ano com pouco aprendizado, significam o que para a nossa sociedade? Dois Córregos é uma cidade que tem agricultura forte. Uhum. E aí o que aconteceu com a agricultura no nosso país hoje? Por exemplo, antes você via aquele monte de catador que vinha de outros estados, aproveitava as pessoas. Hoje tem uma máquina imensa lá, fazendo a colheita, não é? Então onde tinha 100, praticamente eu tenho um. Com uma máquina gigantesca, em torno de 3 milhões custa uma máquina daquela, eu substituí toda aquela mão de obra por uma máquina e uma pessoa que dirige aquela máquina. Aquela pessoa que está dirigindo a máquina é uma pessoa que tem um conhecimento bem mínimo. No mínimo ela tem que saber dirigir, ela tem que entender de computação para poder estar onde ela está. O salário dele não é tão baixo, não é? Agora imagine quanto se economiza para quem é o dono quando eu faço isso. Agora quantos também ficarão à margem quando eu faço isso? Eu estou fazendo todo esse preâmbulo porque para pensar, se não tiver mudança na sala de aula, eu tenho medo do que nós iremos viver nos próximos anos. Já está difícil hoje. A gente não pode dizer que está fácil hoje, mas a coisa tem tendência a piorar bastante. E aqui eu peguei 2 dados também, lá do Quedu, que é onde a plataforma onde tira os dados, para ver o aluno e para ver o professor. Esse é o resultado de 2017, aqui da pesquisa, quando eles respondem lá no Quedu. Então está aqui. Em dia de aula, quanto tempo você gasta assistindo TV, navegando na internet ou jogando jogos eletrônicos? E aí, ó, menos de 1 hora nós temos 23%, entre 1 e 2 horas, 23% também, mais de 2 horas até 3, 11%, e mais de 3 horas, 38%. Então, nós temos aqui 72% das crianças do 5º ano, aqui em Dois Córregos, conectados. Isso precisa acender um alerta para nós, para dizer, esses meninos, provavelmente na sala de aula, às vezes nos dão trabalho. Porque a sala de aula, às vezes, ela fica desconectada desse mundo no qual ele está inserido. A gente está tentando coisas com o aluno e que ele está lá na frente, ele quer coisas que a escola às vezes não está dando. Não estou falando aqui não, eu estou falando no geral, às vezes a escola se torna distante daquilo que o aluno quer. A gente vê hoje criança da educação infantil, e não deveria, né? Quando a mãe se cansa, ela dá o celular na mão da criança, não dá? E a criança faz muita coisa com esse celular. Né? Então nós temos uma geração touch e a nossa geração traça. E aí eu peguei um dado aqui, que é dos professores aqui que responderam também com relação ao uso das xerox, né? Então, não utilizo porque a escola não tem, 0%, talvez se tivesse usaria, né? Nunca, 0%, de vez em quando 37%, mas sempre, ou quase sempre, 63% afirmaram que ainda são chegados a xerox. O que esses dados dizem para nós? Nós falamos de um monte de coisa até agora, trouxe um monte de dados. E a cabecinha de vocês está ali, ó, né? Fervendo, pensando, fazendo conexões, conjecturas. O que vocês estão achando desses dados com relação à sala de aula? Quem falou? Diga aqui. Sim, a geração traça, dependente do papel, ainda, talvez, o grifa, o leia, né? Mas os alunos estão conectados.
Bastante. Poderia-se usar outras estratégias? O que vocês acham? Nós poderíamos usar outras estratégias? Não tem. A escola precisa de mais tecnologia. O que mais? Não tem. Quantas vezes foi? Eu não fui, então. Tá lá. A gente tem uma escola que você vai. Não, consegue. Mesmo porque a maioria dos nossos adultos são carentes e nem todos, apesar de terem celular, têm acesso à internet, eles brincam em joguinho, Aham. Olha, está saindo bastante coisa aqui, ó. Que às vezes a própria escola, ela mantém esse status quo, né? A colega falando ali que a escola precisa de mais tecnologia. E mais, de todos esses dados que eu falei até agora, quais são as conexões que nós fizemos no nosso dia a dia? Eu acho que os livros também são completos que vem pra gente. E muitas vezes a gente usa o livro do papel, porque é um recurso para complementar as aulas. Porque os livros têm completo, pelo menos eu acho que os livros têm. Vocês concordam que às vezes o material didático não é o melhor material que nós precisamos? Sim. A fixação do conteúdo é importante. Não podemos abrir mão do uso do papel. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que precisa usar também, aliada à tecnologia, que é imprescindível. Ó, eu vou guardar bem a fala da colega. Como é seu nome?